Observemos o raciocínio a seguir. Aqui, sobre a ideia do raciocínio. Então, nós temos a aula específica de lógica, em que a gente mostra para você, né, o silogismo, em que a gente vai trabalhar esses elementos das premissas e tal. Então, aqui, como a gente vai comentar a questão, eu já vou colocar os pontos-chave que nós trabalhamos na aula de lógica. Tudo bem? Então, vamos lá. Observemos o raciocínio a seguir. Todo tribunal de júri contém jurados. Este tribunal contém jurados. Este tribunal é um tribunal de júri. Então, o comando da questão já falou que esse silogismo já mostra um problema. Ele já mostra um problema. Qual é esse problema? Então, nós temos que identificar esse problema aqui. Tudo bem? Beleza, então a gente entende, a gente percebe, né, nesse silogismo, nós temos então que ter ali as premissas e a gente vai fazer as análises, né, com o termo maior, o termo médio e assim por diante, ok? Show de bola, tranquilinho. Então, eu vou limpar aqui a tela para a gente poder entender aqui melhor, tá? Então, eu queria que você agora lembrasse aquilo que nós trabalhamos na aula de lógica. Vejamos então aqui o seguinte, já passando para você aqui, ó. Eu agora recortei, ó, o que está aqui, tá? O que está aqui, eu recorto e a gente joga para a próxima tela. Está aí, ó. O que acontece então, e que você trabalhou com a gente e viu o seguinte, olha só. A gente tem o termo médio, que é aquele termo que fica nas duas premissas, correto? Então nós temos aqui, nesse caso, na primeira premissa e na segunda, ok? Na premissa maior e na premissa menor, ok? Então nesse caso aqui, até chegarmos à conclusão. Então, o termo médio, ele fica nos dois. Ok. Aí, a gente citou, a gente colocou para você, inclusive, né, na tela, as 8 regras do silogismo que nos auxiliam a identificar se um argumento é válido ou ele é inválido. Então, vamos lá. O silogismo só deve ter 3 termos. O médio, eu marquei para você em cor azul, que é aquele que fica na premissa maior e na premissa menor. O termo maior, que é aquele que está na primeira premissa, né, na premissa maior, digamos assim, e o termo menor, que está na premissa menor. Beleza? Ok. Aí a gente tem algumas ideias, olha só. De 2 premissas negativas, nada resulta. Como a gente não tem aqui premissa negativa, não tem problema algum. De 2 premissas particulares, nada resulta. Se a gente tem aqui a primeira, né, a premissa maior, todo tribunal de júri, então nós notamos aqui que ela é geral, né? Ok. O termo médio nunca entra na conclusão. O termo médio realmente não entra na conclusão. A conclusão aqui está, ó, o termo médio está aí, cor azul, beleza? O termo médio deve ser pelo menos uma vez totalizador. E aí, nesse caso, o que você vai notar aqui comigo, tá? O tribunal de júri contém jurados. O tribunal de júri, ele contém todos os jurados? Não, terror. Então, dos vários jurados, alguns compõem ali aquele tribunal de júri. Então, concorda comigo que jurados aqui não está com valor totalizador? Ele está com valor específico? Ele não é totalizador? Ok. Agora vamos observar o próximo aqui, ó. Este tribunal contém jurados. Este tribunal contém jurados. Então, de diversos jurados, nós temos alguns que compõem ali aquele tribunal específico. Concorda comigo? Então, não é totalizador. Então, o problema que nós temos aqui, tá, nesse silogismo, está no número 5, que a gente mostra para você, né, na aula, a gente reforça isso, faz atividades e tudo. Então, olha só, o termo médio, que é jurados, deve ser pelo menos uma vez totalizador. Tá? Então, todos os jurados tem que começar assim, beleza? Ou então a gente tem que mudar. Jurados deixa de ser um termo médio e a gente passa para um outro. Por exemplo, tribunal do júri, né? Não é totalizador ali? Então, todo tribunal do júri, a gente tenta achar um jeito de tribunal do júri também estar ali nas premissas, não está na conclusão, tá? Beleza, então nesse caso, a gente já sabe. Aqui houve o equívoco, tudo bem? Beleza. Olha, vamos então avançar, né, o que a gente viu também na nossa aula. Nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. Aqui nesse caso, nós temos aqui o total, beleza?
Vamos à frente. De duas premissas afirmativas, não se conclui uma negativa. Também não tem relação aqui com o que nós temos. A conclusão segue a premissa mais fraca. Isso é muito importante. Se nas premissas uma delas for negativa, a conclusão deve ser negativa. E agora se aplica a nós. Se uma for particular, como este tribunal, a conclusão deve ser particular. Aqui nós temos a conclusão particular, este tribunal. Beleza, por que eu fiz questão de jogar isso aqui para você? Para você perceber o seguinte. Este silogismo, ele mostra um problema, que é o quê? Ele possui mais de 3 termos? Não, ele não possui mais de 3 termos. Não é esse o problema. Ele mostra uma premissa falsa? Olha, vamos então analisar se ele mostra uma premissa falsa. Todo tribunal de júri contém jurados. Isso não é falso. Este tribunal contém jurados. Isso não significa que está falso. Este tribunal é um tribunal de júri. Não é falso. Então a gente observou ali cada informação colocada e elas são verdadeiras, não são falsas. Contém ambiguidade? Não há elemento de ambiguidade aqui, correto? Então, alternativas A, B e C, a gente já sabe, não é este o problema. Não é esse o problema. Venha comigo à tela. Este silogismo mostra um problema que é ter uma errada distribuição de termos. Ter uma errada distribuição de termos, porque o termo médio, né, ele foi disposto de um jeito que ele não tem um valor totalizador. Então, houve um problema nessa distribuição? Sim, sim. Mas vamos observar a letra E. Concluir sem ligação lógica com as premissas. E aí, conforme aquilo que a gente viu, veja bem aqui, ó, a conclusão ela é válida. Por quê? Porque ela tem uma ligação lógica com as premissas. Veja só, você tem aqui então, olha, baseando-se nessa relação, você tem o termo médio, tá? Esse termo médio não está na conclusão, então aqui nós temos a conclusão, ela é válida, ok, o argumento é válido. Nós temos aqui o termo maior, ele é o predicado na conclusão, e o termo menor, ele é o sujeito na conclusão. Então a gente percebe que essa conclusão, né, esse argumento é válido. Concorda comigo? Outra coisa que a gente também percebeu aqui no número 8, a conclusão segue a premissa mais fraca. A conclusão, nesse caso, ó, se uma for particular, que aconteceu aqui com este tribunal, a conclusão deve ser particular, este tribunal. Então, isso mostra que o argumento foi válido. Concorda comigo? O argumento é válido. Então, a conclusão, ela está de acordo. Tudo bem. Mas a gente percebeu aqui que o termo médio, ele tem que ser pelo menos uma vez totalizador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar aqui para você observar, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui a alternativa D de dado, tá? Para você observar, tá? E aí, eu coloquei para você aqui bem grafado, para você não se esquecer. Então, a gente viu a regra 5 do silogismo. O termo médio deve ter pelo menos uma vez extensão totalizadora. E aí você viu que jurados, que eu marquei em cor azul, é o termo médio. O termo médio, então, é aquele que se repete tanto na premissa maior quanto na premissa menor. Lembra? Ok. Mas nas duas proposições, o termo jurados tem extensão particular. Todo tribunal de júri e este tribunal contém alguns dos vários jurados. Então, nós não falamos ali da totalidade de jurados em nenhuma das premissas. Beleza? Por isso, nós notamos que a alternativa D de dado. Beleza, como é que agora a gente poderia fazer para que houvesse, nesse caso, essa argumentação ela seja de acordo? Então, vem aqui comigo a tela. Olha só. Agora a gente reajustou isso. Agora eu tornei o termo médio tribunal de júri. Tá? Ó, eu tornei tribunal de júri como termo médio. E aí nós temos um é totalizador. Todo tribunal de júri contém jurados. Este tribunal é um tribunal de júri. Então aqui ele é mais específico, particular. Já tribunal de júri, todo tribunal de júri tem esse valor totalizador, beleza? Ok. Aí você vai perceber o seguinte, agora jurados, ele é o termo maior, tá em cor verde. Ele em cor maior, ele sendo um termo maior, ele vai ser o predicado na conclusão. Aqui está. E o termo menor, que é tribunal, que é particularizante, está aqui como particularizante também, e ele é o sujeito lá na conclusão. Então, nós seguimos
cada detalhe aqui do silogismo, ok? Agora sim a gente observou. Então, alternativa D de dado, ter uma errada distribuição de termos. Por isso que eu redistribuí os termos aqui, para você perceber que efetivamente é a alternativa D de dado que a gente tem que marcar.